Observe atentamente este vídeo. Ele mostra imagens da Tartária capturadas através de uma tecnologia que ainda não compreendemos nos dias de hoje. Nestas imagens, aparecem pessoas ao lado de seres que se assemelham a gigantes, posando diante de uma antiga câmera que grava vídeo com uma tecnologia desconhecida até agora. Essas imagens levantam muitas perguntas, especialmente sobre sua origem. É possível que essas imagens venham de outro lugar. Este novo mistério nos convida a refletir pessoalmente sobre a natureza da vida. Fique à vontade para me informar, se desejar fazer alguma modificação ou esclarecimento neste tema. Foi revelado o mistério da Ilha de Páscoa. Essa ilha isolada no meio do Oceano Pacífico esconde um grande enigma. Por que há quase 900 estátuas nesta ilha, cada uma pesando em média 14 toneladas, uma delas tendo quase 10 metros de altura e a mais pesada cerca de 75 toneladas? Há alguns anos, acreditava-se que as estátuas representavam apenas rostos. No entanto, em 2012, uma descoberta ocorreu. As estátuas, na verdade, tinham corpos enterrados sob a terra. Até então, os cientistas buscavam entender como os antigos habitantes da ilha conseguiam transportar todas essas estátuas pelo oceano até sua localização atual. Posteriormente, foi revelado que as estátuas eram esculpidas em pedra vulcânica proveniente da própria ilha. A população continua a questionar sobre a existência de diversos monumentos ancestrais. Como poderiam construir tais estruturas com recursos tão limitados? Será que há alguma conexão entre eles? Compartilhe sua opinião nos comentários. Esta impressionante estátua é chamada Colosso dos Apeninos. Localizada nas profundezas das montanhas dos Apeninos, esta estátua centenária tem aproximadamente 35 pés, ou pouco mais de 10 metros de altura. Os detalhes desta estátua são incríveis. Construída em 1580, a complexidade das esculturas é fenomenal. Tem até um dragão. Olhe para os pés. Como isso é possível com ferramentas manuais? A estátua guarda outro segredo. Incluída na base da estátua há uma câmara secreta que supostamente representa um espaço de refúgio sagrado. Possui também seu próprio santuário e vários outros corredores subterrâneos. Mas o mais intrigante é que esta estátua foi construída há 1580 anos. E os arqueólogos dizem que isso foi feito apenas com ferramentas manuais. Eles tinham algum outro tipo de tecnologia? Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários.
hay misteriosas tumbas ubicadas por toda la isla que pueden haber albergado cadáveres enormes. Lo que vemos en Monte Prama son estructuras totalmente separadas de donde se enterraba a los muertos, conocida como las tumbas de los gigantes, le tombe dei giganti. La composición común incluye una losa muy grande, con una especie de área o espacio semiesférico de entrada. Al frente, curvado hacia adentro, a mitad del cual hay un pequeño agujero a los pies de la losa, a modo de acceso al recinto. Al apreciar estas tumbas de los gigantes, es que comprendemos que están hechas por completo de bloques inmensos con una pequeña abertura en la base. Cuenta la tradición que estos eran sepulcros diseñados para gigantes y la tumba se construía a su alrededor. Es solo una de muchas pistas que se enlazan con las leyendas de que sí hubo gigantes en Cerdeña. Pero también hay evidencia de que se han encontrado osamentas reales en algunas de esas tumbas para gigantes. Hay recuentos de 1901 de un informe sobre 4 presuntos esqueletos de casi 3 metros, desenterrados en las cercanías al norte de Cerdeña. Pero también hay reportes relativamente recientes de 3 esqueletos exhumados en un área llamada Torralba, al suroeste de Cerdeña. Sin embargo, el problema es que la mayor parte de la evidencia desapareció. Sencillamente se perdió. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué es esto? ¿Se encubrió acaso? ¿Qué tan factible es que se estén escondiendo de la vista pública huesos de gigantes? Sería una teoría inquietante que hace aún más profundo el misterio de las extrañas y monumentales estatuas recuperadas en Monte Prama. Los gigantes de Monte Prama son muy únicos y enigmáticos, y aunque los mitos e historias de Cerdeña acerca de quiénes eran sus aborígenes suelen mencionar gigantes, aún hay mucho que desconocemos sobre el pueblo nurágico, lo cual solo vuelve a estas inmensas estatuas un misterio dentro de otro misterio. Fueron construidas en Monte Prama en honor a una sociedad de gigantes verdaderos. El hecho de que las esculturas midan 2,5 metros nos obliga a preguntarnos si es posible. Pero hay otro grupo de monolitos a unos 1.300 kilómetros de allí al oeste de Francia, también asociado con una cultura perdida, una civilización cuyo dominio de la matemática y la ingeniería se adelantaba siglos a su tiempo. Carnac, Francia. Este pacífico paisaje rural al noroeste del país galo es reconocido por sus granjas silvestres y amplios campos. Pero, como emergiendo de entre las verdes colinas, hay algo bastante llamativo, una formación de más de 3.000 monolitos que se extiende por la zona por más de 3 kilómetros. Este conjunto de rocas recibe el nombre colectivo de las Piedras de Carnac. Las piedras de Carnac son como enormes agujas o incrustaciones clavadas en la tierra, esparcidas hasta donde alcanza la vista. Es un fenómeno único entre todos los yacimientos monolíticos, porque en ningún otro se observa esta procesión de rocas que parecen marchar en filas casi rectas. No hay ningún otro lugar en Europa o el Reino Unido donde se aprecie tal disposición. Dentro de Carnac se halla el megalito europeo más grande que se conozca. Se le llama el Gran Menhir partido de Ergra, dado que ahora yace tumbado, quebrado en 4 piezas. Pero originalmente medía más de 18 metros y pesaba más de 300 toneladas. En Carnac hay miles y miles de rocas, pero su verdadero atractivo está en cómo fueron alineadas, en las esmeradas hileras de megalitos que avanzan en una misma. Conheça o maior gigante da Bíblia que virou o rei. O gigante Og, assim como o gigante Golias, era um dos maiores gigantes da Bíblia, e se tornou o rei de Bazã. Na Bíblia, ele é descrito como um dos últimos dos Refãs, uma antiga raça de gigantes que habitava a terra. Og era conhecido não apenas por sua estatura impressionante, mas também por sua força formidável.
Ele era temido por muitos por causa de sua habilidade no campo de batalha. Mas o que mais chama atenção é um detalhe curioso que a Bíblia menciona sobre ele, que fica em Deuteronômio capítulo 3, nos diz que a cama de Og era feita de ferro e seu comprimento era de 9 covados, o que equivale a cerca de 4,5 metros. Imagine só o tamanho dessa cama e o tamanho do gigante que a usava. Og não era apenas um gigante físico, mas também um gigante em termos de sua influência e poder. Sua estatura imponente e sua força formidável. Ainda que esta visão diz respeito ao final dos tempos. Final dos tempos. Fala qualquer coisa, fala assim, ó. Fala o cara grande e tal. Tem um cara gigante ali, ó. Fala assim, ó. O pôr do sol não apareceu, mas apareceu um gigante lá no pôr do sol. Olha o tamanho da árvore, galera. Ó, o pôr do sol não apareceu, mas apareceu Olha aqui. Olha aqui embaixo o tamanho dos caras, ó. Olha o tamanho do pessoal. Olha o cara, olha o cara. Olha lá, o pôr do sol não apareceu, mas pareceu gigante. Olha lá, vai. Cadê ele? Vai, mais vocês. Cadê ele? Oh, eu achei que eu tava maluco. Eu também achei, cara. Filmei. Peraí, tira o descanso, Sô. Eu quero maior que a árvore. A gente tá achando que tem um golpe lá, não tem que abrir. Olha lá, ele tá voltando, olha lá, tamanho da árvore, ó. Muitos especialistas acreditam que os primeiros humanos coexistiram com diversas espécies que eram parecidas conosco. Mas se isso for verdade, então, o que houve com elas? Será que todas apenas morreram? Ou será que algumas ainda existem em áreas remotas pelo mundo inteiro? Gold Coast, Austrália, 1997. Dean Harrison, de 27 anos, foi fazer uma corrida noturna num bosque perto da cidade de Ormeau. De repente, ele viu uma criatura grande andando pela floresta. Eu senti uns calafrios que não conseguia explicar, que iam da minha cabeça aos pés e depois subiam de novo. Eu fiquei arrepiado, porque eu podia ouvi-lo andando pelo pântano. Bum, bum, bum. Puxando a folhagem do chão e a jogando pelo resto da floresta. Eu virei os olhos e vi uma enorme silhueta parada ali no meio da mata, bem atrás de mim.
Devia ter por volta de 2,40 metros. Havia algo ali que ligou um alarme na minha cabeça. E eu corri o mais rápido que eu pude. Apesar do encontro de Dean com a criatura enorme ter sido breve, pesquisas posteriores o fizeram acreditar que ele havia encontrado uma espécie evasiva, que comumente é mencionada como o Yowie. O Yowie é uma criatura humanoide coberta de pelos que dizem viver no continente australiano. Há relatos de milhares de avistamentos dessa criatura ao longo dos anos, e suas histórias remetem até mesmo às lendas dos aborígenes. Os aborígenes tinham muitos nomes para essa criatura. Havia o Yahoo, ou Iuri, Iari e Ouri. Dependia de qual dialeto, de qual área você vinha, a forma que pronunciava. Os primeiros avistamentos foram descritos na Austrália desde o século XIX. A maioria das pessoas o descreve como um grande humano. A cabeça fica sobre os ombros e um pouco para frente. Ombros imensos como balas de canhão. Muito, muito musculoso. Um peitoral muito musculoso. Braços muito longos em comparação com um humano. Pernas mais curtas. Olhos profundos e uma arcada supraciliar pesada. Uma mandíbula saliente. Um nariz achatado e largo. Eles tinham por volta de 2,75 a 3 metros, segundo relatos. E não são poucos, porque os avistamentos estão aumentando. O encontro de Dean o inspirou a formar um grupo conhecido como Pesquisadores de Yowie Australianos, ou em inglês AYR. Nós criamos um grupo em que as pessoas podem recorrer em busca de respostas, depois de terem um encontro com essas criaturas. Durante nossas expedições, tivemos muitos avistamentos e encontros ao longo dos últimos 25 anos, na região da Grande Cordilheira Divisória, na parte inferior do estado de Vitória, até o topo da Austrália. Será que uma espécie de humanoides primatas realmente está se escondendo na Austrália? Pode parecer algo absurdo, mas a verdade é que os diversos avistamentos dos Yowies não são a única prova de que um grande primo do ser humano ainda pode viver na natureza. Porque há relatos de criaturas parecidas por todo o mundo. A ideia geral de uma grande criatura semelhante a um macaco não identificado vivendo na floresta é muito comum em todo o mundo. Estejamos falando do Himalaia sobre o Yeti, dos Estados Unidos sobre o pé grande, ou então falando da Austrália e da Nova Zelândia sobre o Yowie. Isso é algo que parece ser uma criatura do mundo todo. A bióloga evolutiva Jane Goodall disse a certa altura que era possível que uma criatura assim pudesse existir. E quando você tem alguém com esse tipo de reputação científica que diz que existe uma possibilidade de que essa criatura exista, é uma evidência muito convincente. Se olharmos para o homem primitivo, há evidências de tipos semelhantes de hominídeos. Se eles se desenvolveram em algum lugar oculto e continuaram sobrevivendo e evoluindo, esses primeiros humanos podem ter se tornado o que conhecemos como pé grande, Yowie ou Yeti. E se de fato encontrássemos evidências inegáveis de fotos ou vídeos dessas criaturas, isso mudaria completamente a maneira que pensamos sobre tudo, incluindo sobre nossa própria evolução. Essas criaturas podem estar intimamente relacionadas a nós. Poderia ser um ramo da nossa própria árvore ancestral.